Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de treinamento esportivo e hoje a gente vai continuar o treino das capacidades motoras, né? Então hoje nós vamos falar de força. E para saber como que a gente vai trabalhar, né, essa capacidade motora, essa capacidade física, a gente tem que saber o significado de força. O que é força? Segundo Zatsiorsky, 1999, força é a capacidade de exercer tensão muscular contra uma resistência, superando, sustentando ou cedendo à mesma. Alguns outros autores também, né, falam que é a capacidade de superar a resistência por meio da ação muscular. E essa força, ela depende de alguns fatores, né? Então, área secção transversa do músculo, né? O tamanho do músculo, o sexo, se é homem ou se é mulher, idade, né? Adulto, idoso, criança, tem níveis de força diferentes, o tipo de fibra predominante em cada pessoa, né? A gente tem os tipos de fibra, né? Tipo 1, tipo 2A, 2X, e o estado de treinamento, se a pessoa ela é treinada ou sedentária. Isso vai fazer muita diferença nos níveis de força da pessoa. Vamos pegar um quadro, analisar pela área de secção transversa do músculo. Então aqui nos pontinhos, né, pretos, né, as bolinhas pretas, a gente tem os homens, né, e os quadradinhos, né, brancos são as mulheres. Então esse gráfico aqui está mostrando a área de secção transversa e a força muscular. Então o que a gente pode, depois na análise do gráfico, concluir nisso aí, né? Então a gente pode concluir que a força depende da área de secção transversa. Então a gente vê lá, área de secção transversa lá, 20, 25, 30, quanto maior a área de secção transversa, maior a força, de acordo com esse gráfico. E o que mais que a gente pode concluir? Quando homens e mulheres possuem a mesma área de secção transversa, possuem níveis de força semelhante. Então, se eu tenho lá a mulher ali na área de secção transversa 15, né? A gente tem um homem ali parecido. Os níveis de força são parecidos. Então, se a mulher tem a área de secção transversa, o músculo do tamanho, né, do homem ali, ela vai ter os níveis de força parecidos. Homens geralmente possuem maiores áreas de secção transversa que as mulheres. Tem aqui no gráfico, né? O gráfico não fala, mas isso acontece por quê? Porque a gente tem, né, os hormônios, né, diferentes aí em homem e mulher. Então o homem tem o hormônio testosterona. Esse hormônio ele é influenciador da força. Então ele é muito maior. Então também podemos concluir no final disso. O homem é mais forte que a mulher, né? Nesse gráfico aqui ele fala que os homens geralmente são, mas a gente pode falar que os homens são mais fortes que as mulheres? Vamos pegar esse outro gráfico aqui, que é treino de força para homens e mulheres em 8 semanas. Então lá, a gente tem um aumento da força de homens e mulheres durante esse treino de 8 semanas. E aí, aumentou a força de homens e mulheres? Quem aumentou mais a força, homem ou mulher, né? Então o que a gente pode concluir nesse gráfico aqui? Apesar dos homens serem mais fortes que as mulheres, né? Normalmente, geralmente, a adaptação ao treino é igual. Então a gente vai pegar lá o treino de 8 semanas. Os dois tiveram uma adaptação igual ao treino. Eles aumentaram, né, a força ali, a porcentagem igual. Vamos pegar aqui um exemplo. O homem faz movimento 40 kg no supino. Treina 8 semanas e ao final faz o movimento com 60 kg. Uma mulher faz o mesmo movimento com 20 kg. Depois de 8 semanas de treino, faz com 30 kg. Então assim, nesse exemplo aqui, quem é mais forte? O homem ou a mulher? Se a gente for pegar o tanto de peso aqui, né, a carga que o homem pega o dobro da carga que a mulher. Então o homem tem a força, né,
absoluta maior que a da mulher. Então a força absoluta do homem é 40 ali, quilos no supino, enquanto a força absoluta da mulher é 20 quilos. Só que depois de 8 semanas, os dois aumentaram a força. O homem aumentou 20 quilos, a mulher 10. Mas a porcentagem disso aí, né, que a gente chama de força relativa, é igual. Então a gente tem o aumento da força relativa do homem em 50%. Por que 50%? 40 quilos que ele pegava, ele aumentou 50%, ele aumentou mais 20 quilos, né, depois de 8 semanas. Enquanto a mulher, em 20 quilos, ela pegava a força absoluta 20 quilos, aumentou 50%, 10 quilos dos 20, né, dá 50%. Então a adaptação dos dois foi igual. É o que o gráfico aqui está mostrando. Esse exemplo quis demonstrar justamente isso. A adaptação dos dois, a força relativa dos dois, aumentou nesse caso 50%. Foi igual, então, essa adaptação. Então, apesar dos valores absolutos de aumento serem diferentes, 20 quilos para o homem e 10 quilos para a mulher, o que poderia sugerir maior adaptação nos homens, os valores relativos, né, o percentual de ganho, são similares entre os homens e mulheres. Os dois aumentaram 50% da força que eles já tinham. Então, isso que o gráfico mostrou. Esse gráfico ele é muito interessante e tem que tomar cuidado que gráfico, passou o gráfico aí, é coisa que vai cair na prova. Atenção nesse gráfico, hein? Homens e mulheres, adaptação igual. Professor, mas a adaptação aqui das mulheres está maior do que a do homem, né? Ela está um pouquinho acima. Gente, gráfico tem que tomar cuidado. Gráfico a gente não pode analisar assim. Essa diferença está muito pequena, então não é uma diferença significativa. Então a gente fala que é igual. Combinado? Os tipos de fibra, né? A gente tem o tipo 1 de contração lenta, né? Produção de força baixa, mais alta resistência à fadiga. E as fibras do tipo 2, que a gente tem a 2A, 2X, que é de contração rápida, alta produção de força e baixa resistência à fadiga. Tem que prestar atenção nessas características, né, da do tipo 1 e da do tipo 2. Outro gráfico. Esse gráfico ele mostra a idade e estado de treinamento em pessoas treinadas e não treinadas. Então o que a gente pode analisar aí, né? Embaixo são as idades e do ladinho ali, né, na parte do lado do gráfico é força, né? Então ali com 20 anos ali a gente tem a força maior e com o decorrer do tempo vai diminuindo essa força. Só que em pessoas treinadas a diminuição é menor que em pessoas não treinadas, né? Então o que a gente pode concluir? Com o passar do tempo a força vai diminuindo. Isso é claro, né? As questões hormonais, né? A questão dessa do treinado ou não, né? Mas ela vai diminuir, não tem jeito. E onde que é o pico de força? O pico de força ali é no início, né? 20 anos ali, a gente tá jorrando ali hormônios ali, então é ali que é o pico, né? Mesmo treinando, a gente não consegue manter com o passar do tempo. Pessoas treinadas desenvolvem mais força devido à melhora do recrutamento dos músculos. Então, se tem um recrutamento melhor ali das unidades motoras, né? Na hora de fazer a força, sistema nervoso, né? Conseguindo pegar, né, para recrutar um número maior de actina e miosina, ele consegue recrutar mais unidades motoras e assim ele vai conseguir ter mais força. Por isso que a pessoa treinada ela tem mais força, além de, como a gente já falou antes, da aumento da área de secção transversa do músculo. Manifestações da força. A gente tem 3 tipos de manifestações da força. A gente tem a força máxima, né? E quando eu falo em conceitos, né, sempre que eu passar os slides assim, pega as palavras-chave que a gente vai utilizando já as palavras-chave para conseguir gravar melhor, né? Então a força máxima é a maior força que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima, ocorrendo dinâmica ou não, estática, o movimento articular. Então, quando eu falar em força máxima, é a maior força, né, que a gente pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima. Então, maior força voluntária máxima, de contração voluntária. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai conseguir gravar mais essa questão da força máxima. Maior força, contração voluntária máxima.
A gente tem a força explosiva. Olha o exemplo aí. Tem uma força explosiva gigante, né? Bem treinada, né? Adaptada. Então, o que que é a força explosiva ou potência? Potência é força versus velocidade. Então, é a capacidade do sistema neuromuscular que ele possui para superar resistências com a maior velocidade possível. Então, se ele consegue superar a resistência com a maior velocidade possível, ele é bem potente, ele tem uma força explosiva bem trabalhada. E a resistência de força, que é a capacidade do sistema neuromuscular sustentar os níveis de força por intervalos de tempo prolongado. Então, as palavras-chave aí, né? Sustentar os níveis de força, tempo prolongado. Especificidade do desporto. A força pode ser geral e especial. Geral é que é a força que a gente tem que ter todo o grupamento muscular, né? Independente da modalidade esportiva. E a especial, ela é específica para o esporte. Eu vou treinar levantamento de peso olímpico. Eu preciso ficar treinando ali perna? Precisa. No levantamento olímpico precisa. Mas no futebol eu preciso ficar treinando membro superior demais? Precisa. Mas a gente vai dar mais ênfase em membro inferior. Aqui a gente tem um gráficozinho, né? Um organograma mostrando aqui, né, a questão de força máxima, né, que é a força rápida e resistência de força, né, de sprint, salto, chute, arremesso, né, a força máxima dinâmica, estática, manutenção, de tração, de pressão. E aqui a gente tem um quadro para o treinamento da força. Então a gente tem, né, força máxima, como que deve ser a carga alta, né? Então a gente vai trabalhar a carga maior. Como que tem que ser o treinamento de potência? Tem que ser média a baixa, né? E a resistência muscular, como que tem que ser? De média a baixa. Repetições, vamos lá, força máxima. Repetição está baixa, é uma carga muito alta, eu não vou conseguir sustentar por muito tempo. Então eu tenho que fazer repetições baixas, né? Ali a gente fala de 1 a 6 repetições. E como é que tem que ser as séries? Se eu quero ter um volume, né, de treino, como eu faço poucas repetições, tem que ser séries altas, são de 3 a 6 séries ali disso aí. O ritmo de execução tem que ser baixo, não vou conseguir fazer um ritmo muito rápido, né? Muito rápido ou muito alto, porque é uma carga muito elevada, então não vou conseguir fazer muito alto. O intervalo de descanso, como é um esforço muito grande que eu estou fazendo, o intervalo de descanso deve ser alto. A potência, repetições, média, séries médias também. O ritmo de execução, isso tem que prestar atenção. O ritmo de execução tem que ser alto, porque a gente trabalha a força explosiva, a potência. Então, principalmente na fase de concêntrica, eu trabalhar com potências maiores, com o ritmo de execução um pouco mais alto. O intervalo de descanso de alta média. Resistência de força, resistência muscular. Carga média a baixa, né? Onde a gente vai fazer muitas repetições. E as séries baixas, porque senão o volume fica muito grande. Se na primeira série eu já vou fazer 15, 20, 30 repetições, eu não posso, né, ter várias séries disso aí, porque senão o músculo ele vai fadigar e não vai conseguir ter o mesmo desempenho. O ritmo de execução média, muita gente erra isso aí, porque acha que quer fazer o ritmo muito rápido, né? Só que o peso está muito pouco. Se o peso está pouco, ele não consegue fazer por muito tempo, muito rápido, porque senão acontece a perda da coordenação motora. O intervalo de descanso, como que tem que ser? De médio a baixo, para a gente trabalhar essa resistência. Aí tem um gráficozinho, né, mostrando no treinamento de força na musculação, como é utilizado. Tem que tomar muito cuidado, porque senão é receita de bolo, tá? E são estudos feitos que utilizaram essas medidas aí, esses números, mas é individual. Cada pessoa tem o seu jeito de reagir e de melhorar as suas capacidades motoras. Então tem que ser feito individualizado. Não é receita de bolo, mas dá pra gente trabalhar pensando já nisso aí. Métodos de treino. Quando eu falo em força máxima, eu uso o fracionado repetitivo. Quando eu uso força explosiva, eu uso o intervalado intensivo. E quando eu uso a resistência de força, o intervalado extensivo. Lembrando que todos esses, eles têm o tempo de recuperação, mas não tem recuperação completa.
Para treinar a força também, a gente tem o treino pliométrico, né? Então são atividades que envolvem o ciclo excêntrico concêntrico do músculo esquelético ativo e que provocam a potenciação elástica, mecânica e reflexa, resultando numa maior produção de trabalho, que é o famoso CAE, né? Que eu expliquei em sala de aula. CAE, né? Ciclo, alongamento e encurtamento. Quando a gente melhora isso aí, a gente melhora a força também. Então, é um dos principais meios de promover ganhos de potência muscular, esse treinamento pliométrico. A gente vai trabalhar, né, membros inferiores, tem que ter especificidade. Corrida, futebol, eu vou trabalhar membro inferior. Se eu vou trabalhar boxe, karatê e quero uma potência, né, no braço, eu tenho que trabalhar o braço, né, boxe, karatê, lançamento de disco, handball. Então aqui a gente tem um videozinho. Membro inferior. Só isso. Então ele salta de uma determinada altura pré-estabelecida já, que eu vou passar. Faz o salto vertical, tá? Então ele cai de uma altura onde ele vai ter o encurtamento e ele alonga logo depois. Só esse treino já vai melhorar a força explosiva, a potência desse aluno, desse atleta nosso. Se eu quero trabalhar membro superior, eu vou trabalhar os membros superiores. Cai de uma determinada altura, fazendo o círculo